Sejam muito bem-vindos a mais um IBESG Talks. Eu sou Rafael Ávila, CEO do Sustentabilidade Agora e conselheiro do Instituto Brasileiro de ESG. E hoje eu estou aqui com a Fernanda Grotera, conselheira também do IBESG, e com a Marina Barque. É um prazer imenso ter você aqui, Marina. E só antes de começar, eu quero fazer uma autodescrição para quem estiver aqui com a gente. Eu tenho 1,79 m, sou branco, tenho cabelos e olhos castanhos, estou hoje vestindo uma camisa quadriculada branca e vermelha, e ao fundo eu estou no meu escritório, tenho aqui alguns utensílios, diversos livros, e é isso. Vou passar a palavra para a Fê, para ela se apresentar, e em seguida para você, Marina. Oi, super prazer estar aqui com vocês, Rafa, Marina. Eu sou a Fernanda, sou consultora de marcas e sustentabilidade, bem especializada no mercado de turismo e hospitalidade. Sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho claro, comprido, estou com uma malha azul clara e tenho atrás de mim uma porta de vidro, árvores, plantas e um pouquinho de livros. E é isso, super prazer estar aqui. Obrigada, Rafael. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada pelo convite. É realmente um prazer estar aqui. Então, eu sou Marina Barque, atualmente coordenadora de ESG da Embratur. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos claros também. Eu sou baixinha, tenho 1,57 m, olhos claros. Eu uso óculos, principalmente na frente da tela. Hoje eu estou vestindo uma blusa branca, uma camiseta. E atrás de mim também tem uma estante com livros. Não, que legal. Muito obrigado mesmo a você, a Embratur como um todo, né, por ter trazido essa possibilidade da gente discutir sustentabilidade e turismo. Para quem não conhece, eu não incluo na minha apresentação, mas eu sou turismólogo de formação, então é um assunto que eu amo falar, amo conversar, também sou administrador e junto essas duas paixões no meu dia a dia, né? Tem trabalho que eu estou executando de consultoria para hotel aqui no Rio de Janeiro, enfim, é um assunto que eu acho que é muito legal e envolve uma cadeia que é excepcionalmente forte quando a gente fala de cadeia de valor, de impacto comunitário, de uma série de assuntos. Então, para entrar no assunto, Marina, eu queria muito ouvir você falar primeiro um pouquinho da Embratur, né? Porque a gente, conversando antes, tem um pouco de confusão se é governo, se não é, como é que funciona. Então, dá para a gente um panorama geral da Embratur antes da gente começar a falar de práticas ESG e sustentabilidade internas e externas. Perfeito, Rafael. Vou falar assim. Então, a Embratur ela é a gente chama de Destination Management Organization, que é a empresa que faz a propaganda do Brasil lá fora. Então, nós promovemos as experiências e os destinos turísticos brasileiros no exterior. Nós somos um órgão hoje do terceiro setor, tá? Desde 2020, a Embratur mudou sua natureza jurídica, um pouquinho complicado, mas é igual a da Apex. Então, é uma agência de promoção, na verdade, a Embratur, e a gente trabalha muito em sintonia com o Ministério do Turismo, ainda existe essa vinculação, mas a gente é considerado hoje o terceiro setor. E aí a nova Embratur, aí, com essa gestão de 2023 para cá, né, a gente tem buscado promover esse Brasil que o mundo volta a reconhecer, né, como destino turístico. Então, uma combinação única de natureza, cultura, alegria, diversidade, sustentabilidade e ESG. Marina, super interessante. Só antes de passar a palavra para você, Fê, uma dúvida só em termos de tamanho da estrutura, né? Quantas pessoas hoje tem na Embratur, enfim, só para entender um pouquinho desse volume. Rafael, a gente tem em torno de 180 colaboradores, tá? Entre, né, desde a alta direção até nossos colaboradores, né, da limpeza. Então, a gente tem em torno de 180, sua grande maioria aqui em Brasília, mas a gente também tem alguns escritórios regionais aqui espalhados pelo Brasil, e antigamente a Embratur chegou a ter escritórios internacionais. Mas no momento a gente está localizado aqui no Brasil mesmo. Muito legal. O que eu estava, né, pensando aqui é que como cuidar da marca Brasil, né? A reputação da marca Brasil. E aí a gente entra, a minha curiosidade é entender a relação, né, do turismo, que é uma delícia, principalmente viajar pelo Brasil, né, com a sustentabilidade. Eu vi que vocês estão com um programa de turismo sustentável. Como é que está isso, Marina?
Não, excelente, Fernanda. Então, a Embratur, que nem eu falei, né, eu acho que a gente está retornando às raízes. Foi criada essa área de sustentabilidade ESG que não existia, né, então de 2023 para cá a gente resgata isso, e só assim, um parêntese, eu não sou funcionário de carreira da Embratur, eu fui convidada nessa nova gestão, né, uma grande honra para mim, fui convidada a ajudar a criar essa área. Eu tenho um histórico aí eu trabalhei numa ONG internacional de certificação de finanças verdes, trabalhei muitos anos na Embaixada Britânica aqui em Brasília, e assim, eu trago comigo essa perspectiva aí, que eu acho que era muito o que a Embratur estava buscando nessa nova gestão. Então, como a gente alia, né, essa grande expertise que a gente tem no turismo, né, na promoção do Brasil como destino, com grandes especialistas de várias áreas. Então, ficou bem multidisciplinar, ficou bem legal. E essa área, assim, ela foi criada com o objetivo de atualizar as ações e estratégias da Embratur com as melhores práticas em sustentabilidade e alinhadas aos pilares ESG, né, ambiental, social e de governança. E a gente começou a elaborar essa estratégia em junho do ano passado, então ela acabou de fazer aniversário agora, em junho de 2024, alinhada ao plano de ação estratégico da Embratur, que já existia, que é aquele plano mais amplo, e que tem sua ligação com o Plano Nacional do Turismo, que já trazia essas noções de sustentabilidade. Então, a gente está fazendo um resgate justamente dessa temática de extrema importância. Então, o que é fenomenal é que a alta liderança, ela realmente acredita que a sustentabilidade, ela é um dos nossos melhores atributos, né, como país. Então, o Brasil é um país que já é naturalmente sustentável, né, nós temos uma matriz energética muito limpa, então, em comparação, né, com vários países do mundo. Então, a gente quer resgatar essa sustentabilidade e a autenticidade das nossas experiências aqui turísticas. Então, o Brasil tradicional, o Brasil das experiências turísticas, ele também é muito sustentável. Então, é isso que a gente quer jogar lá para fora. A gente tem focado muito nessa mensagem, né, junto com a mensagem do afroturismo, a promoção do afroturismo, da inovação. Então, assim, como que a gente promove todas essas caixinhas juntas e com esse olhar muito cuidadoso para ESG, e, enfim, alinhadas às melhores práticas internacionais. E uma dúvida que eu tenho, Marina, nessa questão do programa de turismo sustentável, de divulgar o Brasil, né, para fora, de fortalecer essa marca, como é que funcionam as estratégias internas para onde divulgar, né? O mundo é bem grande, a gente tem, enfim, uma quantidade muito grande. Que tipo de dados vocês utilizam para escolher onde divulgar mais, onde investir? Porque, obviamente, a gente sabe, né, o capital, o investimento, ele é finito, né, ele não é infinito, e com certeza, estrategicamente, vocês devem escolher. Como é que funciona isso? Para onde divulga, como pensar, e isso eu acho que afeta muito, né? Eu acho que eu me formei lá para 2009, né, mais ou menos, em turismo. E na época que eu lembro que eu fazia faculdade, tinha muito uma questão do Brasil ser visto como um destino de turismo sexual, de ter uma coisa assim pejorativa em alguns níveis. E obviamente isso vai super contra a sustentabilidade, a gente pensar numa coisa, enfim, de desenvolvimento sustentável. A minha pergunta para você é justamente nesse sentido, né? Como é que vocês escolhem onde vocês vão fazer as divulgações, criar as propagandas e por aí vai, e como vocês fazem essa estruturação para que não seja algo que possa encaminhar, por exemplo, de uma forma mais pejorativa, ruim, e por aí vai. Perfeito, Rafael. A gente está agora também com uma área muito forte de dados, de inteligência de dados, e uma área muito forte de mercados internacionais. Então, existe todo um estudo com base em dados mesmo, coletados, inclusive, no site da Embratur, tá? É divulgado isso, para quem quiser acessar, tem uma super plataforma, uma base de dados no dados.embratur.com.br, que é um painel de chegadas de turistas estrangeiros, que é super interessante. E a gente, com essa combinação dessas áreas e o apoio da área de ESG, a gente consegue justamente fazer essa priorização dos países e em quais a gente vai focar. Então, é um cruzamento de dados, né, bastante sofisticado, que envolve
entrada de turistas, então a gente não pode ignorar quais mercados já estão enviando seus turistas aqui para o Brasil, né? Temos grandes mercados, a Argentina segue sendo muito forte, os Estados Unidos, alguns países europeus, né? E a gente também cruza com a intenção, a parte do mercado que a gente ainda pode explorar. Então, por exemplo, a França, ela tem um grande interesse no Brasil, acho que são países que se conversam muito bem, né, em termos de políticas públicas, mas ela tem um mercado de emissão de turistas para o Brasil que ainda é pouco explorado. Então, se eu não me engano, gente, eu acho que é menos de 1% dos turistas da França que vêm para o Brasil. Então, o potencial é enorme, e a gente, por terem essas similaridades, né, até culturais e de interesse, a gente tenta explorar justamente esses mercados. Então, eu acho que esse é um dos diferenciais. E essa questão de buscar essas similaridades também vai no sentido de como que a gente traz o turista, que também é um turista responsável, né, que está vindo aqui para o Brasil com a mentalidade certa, que nem você mencionou. Então, um turista alemão, até o francês que eu mencionei, que é um turista que já é muito preocupado com sustentabilidade, como que como é feita a gestão de resíduos, né, um turista que vai chegar no hotel e vai ter esse olhar mais cuidadoso. Então, a gente faz esse matching de vários aspectos aí, vários elementos para tentar trazer e atrair esses turistas da melhor forma possível. Marina, deixa eu te perguntar, então, como é que vocês veem, né, essa consciência, né, do hóspede, do turista, do consumidor, né, no turismo no Brasil? Do turista brasileiro, Fernanda? Interno, Ou do que vem para fora, né? Quando a gente vê o da França e da Alemanha, a gente vê que ele vem com uma consciência de responsabilidade mais já adquirida, né? Mas o turista brasileiro, né? Eu vejo que a gente está indo nessa jornada, mas muito no comecinho, né? Ainda. Não, perfeito. A gente tem feito também um trabalho de conscientização e sensibilização sobre esse Brasil que a gente quer ver e o Brasil que a gente quer mostrar cada vez mais, né? Então, assim, o Brasil que é o país mais biodiverso do mundo, que é o primeiro país em reservas de água doce. A gente tem feito um trabalho de mensagens, mas isso muito em consonância com o Ministério do Turismo, né? Que é quem cuida do turista doméstico aqui no Brasil. E a gente trabalha muito com base em pesquisas. Então, quando o turista internacional vem, porque é o nosso foco, né, que é onde eu acho que eu posso falar mesmo com propriedade, a gente aplica pesquisas. Então, a gente pergunta qual a sua percepção de sustentabilidade. A gente aproveita nossas feiras internacionais. Então, por exemplo, tem grandes feiras de turismo que acontecem na Alemanha, né, que é a ITB, em Portugal. E a gente aproveita essas pessoas, né, que já estão interessadas ou em vender Brasil como um produto turístico ou estão passando ali pela feira de turismo, e a gente aplica pesquisas. Então, assim, você já conhece o Brasil? Qual a sua percepção de sustentabilidade do Brasil? Você acha que o Brasil é um país sustentável? E aí, com isso, a gente vai montando esse perfil. E, internamente, eu acho que é isso. A gente tem tentado cada vez mais multiplicar essas mensagens de que essas mensagens-chave sobre sustentabilidade no Brasil e focar nisso, né? O Brasil é um país tão rico, tão diverso em sua natureza, em sua história, em sua cultura, que a gente tem que focar nisso, né? E nos aspectos positivos, principalmente. Perfeito. Estava no mudo. Mas uma coisa que eu acho muito legal disso é que, enfim, obviamente que não são todos, mas eu trabalho com ESG diretamente, a Fê também, eu acho que eu tenho visto cada vez mais empresas, né? Eu estava falando, eu estou trabalhando diretamente hoje com um hotel que tem toda essa preocupação com a sustentabilidade, por mais que eu ouça dos gestores, né? Às vezes uma questão ou outra de que os turistas não têm toda essa visão para a sustentabilidade, eu acho que é algo que cada uma das organizações que fazem parte desse grande setor, né, sejam
os hotéis, né, representando a rede hoteleira, sejam as operadoras e as agências de turismo, por aí vai. Eu acho que cada vez mais as empresas têm tido um olhar para o ESG diferenciado, que consequentemente impacta também nessa consciência do turista. Isso eu acho muito legal, é uma visão que eu tenho, que obviamente é um trabalho de longuíssimo prazo, não vai mudar daqui a 1 ano, 2 anos, mas que com esse trabalho em conjunto, né, do setor inteiro, eu acho que a gente vem tendo, acho que, maior ganho. E eu queria agora mostrar um enfoque não só do turismo, do turista de maneira geral, Marina, mas trazer um pouco para a Embratur internamente, né? Porque eu imagino que vão ter várias pessoas assistindo a gente aqui que estão, de alguma maneira, envolvidas com o turismo, e é muito legal saber quais são as práticas sustentáveis ou práticas ESG internas que vocês têm. E dos assuntos que vieram é justamente da descarbonização. Queria ouvir um pouquinho mais de você, de quais são as práticas, quais são as metas, prazos, enfim, entender um pouquinho mais de como a Embratur enxerga a descarbonização internamente. Afinal de contas, é uma estrutura com mais de um escritório, com mais de 180 pessoas, né, como você falou, então, obviamente, gera um impacto, uma pegada de emissão relativamente grande, imagino eu, e que queria entender como é que vocês têm feito isso. Não, perfeito. A gente começou a mapear, né, fazer essa matriz de materialidade no ano passado, para tentar entender justamente onde que na Embratur a gente poderia ter muito impacto. Porque a gente entendeu que se a gente não tivesse uma estratégia ESG implementada internamente, a gente não poderia falar para fora e multiplicar essas boas práticas, né? Aquela questão do walk the walk, né? Walk the talk. Então, a gente identificou primeiro esses temas materiais para a Embratur, com base em entrevistas com todas as gerências lá dentro, e a gente identificou algumas medidas iniciais simples, entre aspas, mas que poderiam ter bastante impacto. Então, a gente, por exemplo, os veículos oficiais da Embratur, eles passaram a usar somente etanol. Então, com isso, a gente já tem aí a redução da pegada, né, das emissões em 60%. A gente implementou também um novo plano de gestão de resíduos sólidos, em parceria com o Instituto Lixo Zero Brasil, que tem uma metodologia assim, incrível de sensibilização interna. Então, a gente teve workshop para os funcionários, né, mudamos os nossos residuários, onde que joga, né, tal lixo, tem sempre muita dúvida com relação a isso. A sede da Embratur não estava fazendo isso, e agora a gente está caminhando para conseguir o certificado de lixo zero, que a gente tem bastante orgulho disso. A gente substituiu os plásticos de uso único lá na agência, então a gente não tem mais plástico de uso único, copinho, né, que ficava circulando. Então agora a gente cortou, reduziu em 2/3 o uso, porque a gente conseguiu canecas e garrafas para todos os colaboradores, e agora só tem copo de papel, então são os biodegradáveis que a gente tem usado. E aí isso era o que a gente conseguia fazer em termos de redução. A gente também implementou no ano passado uma política de home office, então esse trabalho híbrido permite que as pessoas vão menos ao escritório, né? Então usem menos carro, usem menos veículos. E uma medida que a gente tem feito, mas a gente quer fazer cada vez menos, é a da compensação. Então, vocês imaginam que por natureza, né, o nosso dia a dia envolve muitas viagens de vários colaboradores. Então, a gente tem compensado essas viagens. Ano passado, elas foram todas compensadas, as viagens de todos os colaboradores, por meio da compra de créditos de carbono. Então, é uma medida que a gente utilizou e que a gente quer fazer menos, mas a gente está justamente traçando esse plano de transição para ver como que a gente descarboniza cada vez mais nas nossas atividades. Essas são algumas das medidas. Trazendo aqui para entender um pouquinho como que vocês trazem a inovação, né, os comitês ESGs da Embratur, como é que vocês veem esse assunto, né? Trazendo um pouquinho com desenvolvimento econômico versus a inovação também, né? Como é que tem essa relação? Não, excelente, Fernanda. A gente conta também... dá para falar de todas as áreas aqui. Realmente é uma equipe muito, muito multidisciplinar, muito unida. Nosso setor de transformação digital
e o nosso braço de inovação, que é o Embratur Lab, que também é bem, né, uma criação do ano passado. A gente tem, junto com eles, mapeado processos internos, fluxos, para tentar implementar e automatizar, por exemplo, processos que vêm de muitos anos, né, aqueles processos tradicionais. Então, por exemplo, impressão de papéis. Como que a gente consegue fazer com que os colaboradores imprimam menos papel? Então, né, além daquela mensagem no e-mail pedindo para imprimir menos, a gente vai implementar agora uma gamificação da impressão. Então, como que a gente consegue, não sei, tornar isso competitivo, né? Quem imprime menos consegue, talvez, algum prêmio no final do mês. Então, a gente está pensando nisso. E também a automação do escritório e dos nossos arquivos. Então, a gente sabe que tem um data center, eu acho que é assim que chama, me perdoem o pessoal da TI, físico, né, que fica na Embratur, que demanda muito, ele precisa ser refrigerado, né, então ele fica com o ar-condicionado ligado num quartinho, e ele é muito grande atualmente, porque existiam muitos processos que ainda precisavam, que ficavam em loco mesmo, então gravados nos computadores, nos HDs locais, e hoje o pessoal da transformação digital está colocando tudo isso em nuvem. Então, com essa redução, a gente já consegue aí mais eficiência energética, né, para o prédio da Embratur. Então, a inovação é um braço muito presente, assim, do trabalho do ESG lá na Embratur. A gente conta muito com eles para conseguir implementar essas medidas, né, de redução mesmo. Uhum. Adorei a ideia da gamificação. Eu fiz um projeto agora de desperdício alimentar, e uma das ideias era trazer a gamificação, o quanto menos desperdício alimentar, talvez para trazer bem o setor do turismo aqui, mais pontos de fidelidade você ganha para a sua próxima hospedagem, uma ideia mais criativa, assim, e que traga, então, a gamificação, a fidelidade e tal, é sempre divertido, né? Funciona bem, né? A gente tem bastante tração. Muito bom. Bom, antes de eu passar para a próxima pergunta, eu queria destacar 3 pontos da sua fala, Marina, que eu achei muito legais para quem está assistindo a gente, para a gente tentar consolidar esse conhecimento, né? Mas é direcionamento pela matriz de materialidade, então é fazer um trabalho sério de análise com, enfim, pessoal interno, lideranças, eventualmente stakeholders também que são necessários nessa conversa, e ter um direcionamento disso, eu acho que é super importante. Gostei muito de ouvir você falar sobre letramento, né? Então, os treinamentos, de fato, colocar todo mundo no mesmo barco, né? Porque nem todas as organizações fazem isso. Então, quando a gente consegue botar todo mundo num alinhamento próximo, você tem o que eu gosto de chamar de transversalização da sustentabilidade, que é muito legal e é o que eu acho que vai para frente. E o último ponto que você falou do data center, né? Saiu uma notícia recente, eu não vou saber os números exatos, mas era do Google, que só com o uso de inteligência artificial eles aumentaram 50% a emissão de carbono deles por conta dessa questão, né? Porque precisa de muito mais data center, enfim, também me perdoe o pessoal de TI que eu não sei as nomenclaturas exatas, mas é isso, você precisa de muito mais refrigeração, muito mais uso de determinadas coisas que geram emissão consequentemente, e eles aumentaram 50% só nesse momento que a gente ainda está começando a cutucar a inteligência artificial, né? Eu acho que isso ainda tende a crescer, mas muito legal. E passando agora para um outro espectro dessa visão da sustentabilidade, das práticas ESG da Embratur, eu queria entender um pouquinho mais dessas práticas externas, né, que vocês têm. Então, você tinha mencionado que vocês têm começado a utilizar critérios ESG, né, de sustentabilidade em editais. Conta mais para a gente, Marina, quais editais, que critérios são esses, como é que eles são abordados? Perfeito. Temos sim, então a gente tem feito justamente um trabalho aí com essas gerências de mercados internacionais, mas também de mercados de eventos, que chamam de MICE, para incluir esses critérios. Então, por exemplo, para feiras, para os co-expositores que se candidatam para ir nas feiras, participar das feiras junto com a Embratur. Então, anteriormente não existiam critérios classificatórios, né, porque eles não são ainda eliminatórios ainda,
não existiam critérios classificatórios para o coexpositor ganhar pontos ao demonstrar sua sustentabilidade. Então, e hoje a gente conseguiu incluir aí nos nossos editais de feiras, então, que a Embratur lança periodicamente. Então, por exemplo, se a empresa tiver um programa de sustentabilidade vinculado à Agenda 2030, voltado para um ou mais ODS, ou tiver comprovadamente uma estratégia ESG, ela ganha um ponto, né, um item classificatório. Se ela apresentar uma certificação ou premiação ou reconhecimento oficial sobre sustentabilidade, então que seja uma ISO, que seja um selo de Green Destinations ou declaração de Glasgow para ações climáticas em turismo, ela ganha um ponto. Então a gente incluiu esses critérios, né, dependendo do tipo da categoria de propositor, então às vezes para uma organização de marketing, às vezes para operador de turismo, então a gente fez esses critérios, desenhou eles de acordo com o tipo, a categoria de participante, e a gente tem conseguido colocar isso aí nas nossas políticas, tanto internas como externas. Marina, vocês têm... Perfeito. Desculpa, Fê. Mas é porque eu só queria destacar um ponto que eu acho que é essencial desse caminho que vocês estão tomando, e super parabéns por ele, que é o envolvimento da cadeia de valor, né? Eu acho que a gente ainda tem organizações que, bom, a gente tem as negacionistas, que são um problemão, que eu acho que precisam mudar, né? Eu acho que não tem mais espaço para isso, mas eu vejo muitas organizações que olham internamente para a sustentabilidade, que é um primeiro passo, é importante, mas quando a gente começa a olhar para o entorno também, né, para a cadeia de valor, sejam fornecedores, clientes, enfim, qualquer tipo de organização que de alguma forma orbita a tua empresa, a tua organização, eu acho que é um caminho muito legal. Então, bacana saber que vocês têm esses critérios, bacana saber que eles geram pontos positivos e que em breve, quem sabe, não vão ser eliminatórios para que, de fato, que não é também fácil, né? Você fala, não, vou eliminar todas as empresas que não estiverem fazendo, porque, obviamente, a gente sabe que não é uma realidade ainda, mas muito bacana ver o caminho. Desculpa, Fê, eu te interrompi. Não, na verdade, eu vou até seguir a sua linha, né? E a gente veio do interno para o externo e agora trazendo mesmo a comunidade, né? O entorno. Como é que hoje a Embratur vê esse turismo de base comunitária e também a responsabilidade das empresas, né, do setor com o entorno, né? Como é que, trazendo realmente o S como a importância do ESG, né? Como é que a Embratur vê isso? Como é que vocês veem isso? Não, perfeito, Fernanda. E a gente tem enfatizado e realmente priorizado a promoção de experiências autênticas, que nem eu falei mais cedo, porque a experiência que, no final das contas, além de ela ser naturalmente sustentável, é o tipo de experiência que realmente atrai a maioria dos turistas estrangeiros. Então, também, por meio de pesquisas, a gente identificou que eles têm um enorme interesse em conhecer a experiência, não só, claro, né, em loco, mas da forma como ela acontece normalmente. Então, por exemplo, vamos visitar as ilhas do Combu, lá em Belém, né, lá no Pará. Ela tem uma experiência fantástica lá, que são os chocolates das filhas do Combu, que começou como uma fazenda, plantação de cacau, e aí elas começaram a fazer chocolate, começaram a vender chocolate e perceberam que as pessoas se interessavam pela história, né? Então, como que faz? Como que colhe o cacau? Como que faz o chocolate? Então, e aí montaram uma experiência turística em torno do que já existia lá. E é tão orgânico, né? Não existe nada mais sustentável do que isso, porque a estrutura já estava lá, o processo já acontecia. Então, enfim, a gente tem feito o possível, o máximo, para valorizar e multiplicar e falar dessas experiências lá fora. Então, por meio dos nossos diversos instrumentos, né, seja newsletter, para os operadores que vendem Brasil lá fora, né, os agentes de viagem que vendem Brasil na Europa. Então, a gente tem tentado, também é um letramento, né, não deixa de ser. Então, como que a gente
divulga e multiplica isso. A gente tem feito esse esforço de trabalhar com o trade do turismo, com várias associações. A gente tem vários acordos de cooperação técnica com... nossa, eu não posso nem mencionar uma, porque senão eu entro em várias, mas assim, com várias associações do trade do turismo que nos ajudam a multiplicar essa mensagem e com o intuito final de trazer o turista para aquela experiência autêntica. E aí eu também ia entrar na questão do turismo regenerativo rapidinho. Então a gente também tem dado bastante ênfase é quase uma nova vertente, né, do turismo, que diz que o turista ele deve deixar o local melhor do que ele encontrou. Então a gente está com um hot site que se chama turismoregenerativo.embratur.com.br e a gente tem apoiado aí por meio dessas parcerias algumas ONGs que fazem trabalho de restauração, preservação da biodiversidade local. Então, para citar duas, a gente está com a OnSafari nesse momento e entrando numa parceria aí com a SOS Mata Atlântica para ajudar a promover experiências que já aconteçam nesses biomas ou a própria OnSafari ela funciona perto, né, ou melhor, uma das áreas de preservação das onças pintadas perto de pousadas que vendem a experiência da OnSafari e que vendem a pousada. Então a gente tem focado muito na promoção dessas experiências para ajudar cada vez mais o turista a deixar o lugar, deixar o Brasil melhor do que ele encontrou. Nossa, super bacana. Essa iniciativa da OnSafari é muito bacana mesmo. Eu até, né, trago aqui para as pessoas procurarem, que é realmente muito legal. E a gente, né, eu que trabalho bastante aqui trazendo também a marca, a gente traz muito a origem, né, a cultura, e o Brasil é tão rico de diversas culturas, né, desde lá do sul, né, eu estava trabalhando em uma marca que tinha toda a cultura do gaúcho, né, então como é que a gente realmente traz isso e trabalha isso. Muito legal, Marina, muito bacana saber que estamos olhando para isso com um olhar especial da Embratur, né? Muito bom mesmo. A gente fica super orgulhoso, assim, de ajudar a promover, experiências e roteiros e ONGs que já funcionam, né? Então a gente faz um processo aí de diligência devida para ver, né, se as ONGs, né, têm aquela idoneidade, né, se está tudo funcionando direitinho, auditoria externa, e aí a gente entra numa parceria com elas e faz o possível para ajudar a promover esse trabalho que já é incrível. Marina, essas práticas, né, desde dos indicadores da própria Embratur e as práticas que vocês têm, vocês divulgam? Tem algum link em algum lugar? A gente está justamente em fase de contratação, às vezes não vai na velocidade que a gente quer, mas a gente está em fase de contratação de uma consultoria para ajudar a gente a fazer esse relatório, justamente. Então, não só um relatório, porque a gente precisa, né, monitorar essas iniciativas, fazer uma auditoria externa, que é um processo do ESG, né, que a gente tem que ter colocado e a gente está em vias de contratação. Então, a gente ainda não tem, mas você pode acessar, se você acessar o turismoregenerativo.embratur.com.br, você vai ver as ONGs que a gente já apoia, e também o turismosustentável.com.br, que já é uma coleta de dados do mercado. Então, você me perguntou mais cedo e eu acabei não mencionando, mas esse site, que é o turismosustentável.embratur.com.br, já está fazendo um recolhimento via um formulário simples de empreendimentos, experiências que tenham um aspecto sustentável e que queiram contar com a ajuda da Embratur para fazer essa promoção. Perfeito. Não, muito bom mesmo, Marina. E
talvez dentro dessa lógica de valorização de história, de experiências, e como a Fê falou, né, a gente tem uma história riquíssima, né? Tanto a história natural, como você falou, né, é muito voltada para a sustentabilidade, a gente tem inúmeros destinos que têm essa pegada, né? Uma curiosidade que me veio quando a gente fala dessa promoção para fora, né, que da mesma forma que eu estava no começo, com uma curiosidade de como escolher os destinos para onde a gente iria investir, né, como Embratur, como vocês escolhem também, como é que essa priorização, eu imagino que use os dados, mas queria ouvir um pouco mais de você, quais destinos internos promover, né? Então, o que diferencia de escolher um destino no Pará, como você citou, de Bonito, que eu imagino que também seja muito divulgado, mas o que diferencia talvez Bonito de Nobres, que é pertinho, mas que eu acho que tem menos promoção do que Bonito e tem uma pegada muito parecida. Como é que funciona essa escolha da promoção turística, né, com esse olhar da sustentabilidade do ESG também? Rafael, essa escolha, ela é feita, assim, são vários elementos, eu acho que mais complexo do que a questão de só juntar dados ou cruzar dados, porque a gente tem os interesses, né, de cada estado, de cada localidade, de cada município, de ter seu nome lá fora, e aí a gente também entra com essa questão do educativo, né? Então, como a gente ajuda esses destinos a se promoverem melhor, então a Embratur sempre tenta fazer um trabalho aí democrático, a gente está inclusive dando início a um programa de assessoria em ESG para destinos. Então, como que a gente ajuda os destinos, né, a se qualificarem mesmo, porque daqui para frente a gente sabe que quem não estiver, né, andando na linha ESG vai ficar para trás. E atualmente a gente realmente tem trabalhado com destinos que já tenham algum certificado, que já tenham passado por algum tipo de critérios de ESG, então aspectos ESG. Então, por exemplo, tem o Green Destinations que eu citei, que tem a sua metodologia, então o destino que vai lá procura Green Destinations, responde, né, formulários, enfim, fazem entrevistas, cada um tem a sua metodologia, e aí a gente ajuda a divulgar o destino junto com esse selo, né, digamos assim. Então, quando o destino já tem um selo, que é o caso de Bonito, que foi, né, um dos primeiros do Brasil a conseguir o selo Green Destinations, a promoção para a gente ela fica mais fácil, porque a gente sabe que o destino passou por uma criterização, passou por, né, algum tipo de metodologia e está buscando essa melhoria interna. Então, seja gestão de resíduos, não uso do plástico único no destino. Então, a gente sabe que esses secretariados, né, essas ONGs, essas instituições já fazem isso com os destinos, e o que a gente tenta fazer, né, com o pouco de colaboradores que nós temos, é ajudar a promover aí da melhor forma esses destinos. Muito legal. Tem uma perguntinha aqui, porque a gente trabalha com turismo, mas adora viajar também, né? Se você tem alguma dica aí de turismo sustentável, o que você tem visto por aí, o que está acontecendo no Brasil? Nossa, que pergunta difícil. Eu tenho... eu sou pouco letrada em Brasil. Eu tenho muitas lacunas, assim, eu sinto que eu preciso conhecer muito mais o Brasil. Primeiro que o Brasil, né, a gente sabe que é gigantesco, é muito difícil de conhecer tudo, mas eu com a Embratur justamente tem me dado essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais do Brasil, e eu me encanto, né, em todos os lugares que eu vou, porque eu sinto que realmente quanto mais tradicional, no sentido de autêntica a experiência mais ela traz aquela conexão que o turista está buscando, né? Uma conexão com a natureza, eu quero desligar, a gente é tão atropelado, né, pelo nosso dia a dia, então a gente quer desligar, a gente quer fazer uma coisa diferente. E eu citei essa experiência de Belém, para mim ela foi mágica, assim, eu tive a oportunidade de ir para lá em setembro do ano passado, para os diálogos amazônicos,
e conheci justamente algumas ilhas ali do Kombu, então só o fato, sabe, atravessa o rio, senta, come uma comida típica, você vê que você está sendo servido por locais, pessoas que estão trabalhando lá, que trabalharam lá a vida toda, aí você vai, visita uma experiência, né, as filhas do Kombu, mas assim, tem várias, eu acho que essa é incrível. Eu conheci também a experiência, não fui pessoalmente, mas tem uma experiência, que eu vou ter que pegar uma cola aqui, que é da Hortência, que é da Fazenda Bacuri, que também era uma fazenda, vamos lá, é uma agroempresa familiar que tem como principal produto o bacuri. E aí eles fazem um manejo orgânico também, e aí eles foram criando também uma experiência rural na Amazônia Atlântica. Então, tudo orgânico, você chega lá, você tem a loja, tem todos os produtos, então tudo derivado do bacuri, e eles fizeram uma rota Amazônia Atlântica, então que faz parte aí dessas experiências do Brasil rural. O que não falta são experiências. O que a gente está tentando fazer como Embratur, justamente para ajudar os turistas, é juntar essas experiências no nosso site. Então, o visitbrasil.com vai trazer, em breve, justamente essa lista de roteiros, experiências mais sustentáveis. Então, isso aí a nossa área está conversando com o pessoal do marketing do Visit Brasil, justamente para poder promover isso melhor. Que legal. Vou só me permitir responder também um pouquinho para Fê, usando algumas coisas que você, Marina, falou aqui, né? Eu acho que quando a gente pensa essa coisa do turismo mais sustentável, eu acho que talvez o primeiro ponto seria analise bem o destino que você quer viajar, né? Então entenda se esse destino ele já é sustentável ou não, se ele tem essa preocupação ou não. Se não tiver e você quiser ir mesmo assim, estimule, né, quando você for, que essas coisas se desenvolvam conversando no meio de hospedagem que você utilizar, às vezes com a operadora, com a agência de turismo que você estiver utilizando, né? Que tenha mais essa pegada, né, do turismo regenerativo, do turismo sustentável, de um olhar para as práticas ESG como um todo. E eu acho que, assim, no papel do turista, né, eu acho que essa coisa do olhar para o turismo regenerativo é muito legal. Não levar nada de lá, aproveitar as experiências locais, né? Quando você estiver, independentemente do destino, se você está indo para Bonito, se você está indo para uma cidadezinha do interior, perto de onde você mora, tentar levar essa visão, que isso é muito legal se você tiver na sua organização, na sua casa, né? Por que não ter também nos destinos que você visita? E aí, só para a gente já caminhar, talvez, agora para as últimas perguntas, eu ainda vou abrir para a Fê também, mas uma outra curiosidade que eu estava, Marina, era muito de quais são esses próximos desafios que vocês estão enfrentando. Eu acho que a gente já falou bastante coisa de desafios, mas de coisas talvez que vocês já estejam fazendo. Quais são os desafios que vocês enxergam que existem, que vocês querem, enfim, atacar, que vocês querem avançar em cima? Estou falando de, obviamente, desafios voltados para a sustentabilidade, para as práticas ESG, e que talvez hoje ainda não esteja 100% estruturado. Eu acho que o link, o gancho não podia ter sido melhor, porque eu acho que o nosso desafio é justamente mostrar essas experiências. Então, eu acho que eu, então, que não sou turismóloga, ao contrário de vocês, que cheguei nesse mundo, né, ano passado, a gente fica buscando, né, onde é que eu encontro essas experiências? Vamos criar, vamos fazer. E quando, né, você para, respira, e aí eu fui conhecendo cada vez mais, você vê que já existe muita coisa. Então já existem muitos roteiros, já existem muitas experiências organizadas, bem estruturadas, que sabem receber, que às vezes precisam só... tem uma barreira do idioma, talvez, para receber o turista estrangeiro, né? Então como que a gente ajuda essas comunidades a a terem essa qualificação, a se aprimorarem para poder receber o turista estrangeiro, seja por meio disso, né? Eu acho que outro desafio é sempre assim, como a gente ajuda os empreendimentos, por exemplo, a se tornarem mais sustentáveis. Eu acho que essa nosso próximo passo aí dessa assessoria em ESG, que também vai ser para destinos, mas a gente também quer fazer um capítulo para empreendimentos, como a gente ajuda esses negócios
a mostrarem o melhor que eles têm e se aprimorarem, né? Como se qualificar em ESG, como ter um olhar para o social, para a comunidade onde está inserido, para a cadeia de valor. Eu tive a oportunidade no Fórum ESG da Resort Brasil de ouvir o IBIT Project. Gente, que coisa fantástica, assim, eles transformaram o local onde eles estavam, simplesmente, assim, por meio do turismo. Então, como receber, eles treinaram toda a sua equipe, né, que hoje é uma equipe também multidisciplinar, e é isso, hoje a comunidade é totalmente voltada para isso, de forma totalmente sustentável, assim, desde a gestão de resíduos até a diversidade e inclusão, é uma experiência completa. Então, acho que assim, o desafio é o Brasil desse tamanho, como a gente faz, e como a gente mostra o melhor do Brasil. Esse é sempre nossa meta, nosso foco, como a gente mostra isso lá para fora da melhor forma possível. Ai, perfeito. Escutando vocês dois falando, né, eu tô pensando aqui que trazendo o gancho do Rafa, né, assim, seja um turista responsável, né, a gente às vezes, eu viajo por aí, né, e escuto muito das empresas, das organizações, que o maior desafio é o hóspede, é a consciência das pessoas, né, eles não querem garrafa sem ser de plástico, por exemplo, por conta disso, e cabe a nós aqui pensar que a gente está ali, mas existe todo um sistema, né, todo um entorno, todo um complexo que as organizações estão se transformando e estão indo para essa jornada da sustentabilidade, que não é fácil, né, mas a gente como turista precisa engajar e ajudar também as organizações a caminharem nessa jornada, né, então, com certeza. Cabe a nós também, como turistas, pensarmos nisso. É como se fosse a Disney, né? Existe todo um por trás das cortinas ali, acontecendo e funcionando, para a gente estar aqui na frente das cortinas curtindo tudo isso. Existe todo o entorno, a comunidade, etc., que também está acontecendo ali e está desenvolvendo, né? Alguns dos empreendimentos assim, mais preparados que eu pude visitar esse ano, você falou da experiência Disney, eu acho que é mais ou menos isso, assim, o turista chega lá e ele é obrigado a seguir o que o empreendimento apresenta para ele. Então, esse exemplo do IBIT é ótimo, porque ela falou que assim, o restaurante deles agora é vegano. Então, eles estão indo ou melhor, é vegetariano e eles estão indo para o vegano, 100%. Uhum. E aí sempre chega um hóspede lá pedindo, tem um franguinho grelhado, né, não tem uma coisinha, e eles, um ovinho. Então, eles têm que falar assim, olha, você está aqui, a experiência é essa. Né? Então, se você veio para cá, e é uma experiência de luxo, né, uma experiência que você sabe que está custando mais para o hóspede. Sim, o IBIT é em Minas. É Minas. Legal, vou procurar. Super legal essa... É muito legal. E outro muito legal que eu visitei foi Barracuda, em Itacaré. Sim. Assim, não tem plástico lá. Até o lixinho. Tem um projeto de lixo maravilhoso ali. Envolve a comunidade toda, assim, é muito bem, isso, é um trabalho que você vê que parte de dentro, de educação dos funcionários, da equipe, que aí vai multiplicando, né, as boas práticas, elas acabam pegando, mas alguém tem que começar, então a gente tem realmente tratado muito com esses parceiros, sabe, como a gente consegue multiplicar isso é um grande desafio também. Eu fui agora em maio para o Anavilhanas, na Amazônia. Maravilhoso. E eles têm um projeto ali também realmente maravilhoso. E a Fabi, né, que é ela fundadora ali do Anavilhanas, ela fala muito, né, o turista sustentável para o hotel sustentável, né, como essa relação aí é muito importante. E só adicionando ao que você falou, Fê, é isso, né? Nós, no papel de turistas, quando estamos nesse papel, ter esse olhar para a sustentabilidade, para ser responsável, para ser regenerativo,
E você que está assistindo a gente, que é gestor, analista, dono de uma organização turística, seja ela um meio de hospedagem, uma agência de viagem, uma operadora, enfim, qualquer organização que faça parte desse setor tão interessante, tão diverso, é ter esse olhar para a sustentabilidade, para as práticas da ESG também. Eu acho que esse é o caminho. Acredito demais nisso. Fiquei feliz demais com o papo, Marina. Acho que a gente conseguiu cobrir muitos aspectos da Embratur e do turismo sustentável, né, de algumas práticas muito legais. Espero que tenha ajudado você que está assistindo a gente. E vou passar a primeira palavra para a Fê, para as palavras finais, e depois para você, Marina, também. Marina, super obrigada, Rafa, também pelo convite. Marine, parabéns pelo seu trabalho, bom trabalho, e que realmente essa jornada da sustentabilidade para a Embratur no Brasil seja rica, muito rica. Muito obrigada, muitíssimo obrigada, Rafael, Fernanda. Foi um prazer estar aqui, uma honra. Obrigada pelo convite. E assim, é isso. Um trabalho apaixonante, um trabalho que tem muitos parceiros. A gente vê que as pessoas trabalham com muito gosto, né? Quando se trata de ESG, sustentabilidade, a gente tem que democratizar a informação. Quanto mais gente estiver falando de sustentabilidade, melhor. E a gente está super à disposição, então eu acho que eu deixei todos os links aqui, mas o nosso e-mail também é o esg@embratur.com.br. Empreendimentos, é isso, né? Se tiver um negócio, tiver dúvidas, entre em contato com a gente que a gente tenta ajudar aí da melhor forma possível. Obrigada de novo. A gente que agradece, Marina. A gente agradece a Embratur também, em nome do IBESG, do Instituto Brasileiro de ESG. Você que está assistindo a gente, se gostou, ficou com alguma dúvida, coloca um comentário aqui. Aqui nos próprios, na descrição, né, do vídeo, vou colocar os links da Embratur, os que foram citados pela Marina ao longo do nosso papo, o link do LinkedIn também, tanto da Marina como da Fê e o meu. E se você tiver qualquer dúvida, a gente está à disposição. Marina, mais uma vez, super obrigado. Obrigado para você que está assistindo a gente. Um grande abraço e até o próximo IBESG Talks.